Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Numa estação espacial, emprega-se o óxido de lítio para remover CO2 no processo de renovação do ar na respiração, segundo a equação. Temos aqui óxido de lítio mais dióxido de carbono, formando carbonato de lítio. Sabendo-se que são utilizadas unidades de absorção contendo 1,8 kg de óxido de lítio, o volume máximo de CO2 medidos na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, que cada uma delas absorve é de quanto? Então, é o seguinte, a gente sabe a massa que a gente tem de óxido de lítio, que é de 1,8 kg de óxido de lítio. 1,8 kg é a mesma coisa da gente falar que a gente tem uma massa de 1.800 gramas, tá? Eu vou precisar converter para grama para colocar na minha regra de 3. Não é obrigatório que se converta, mas é interessante que fica mais fácil os cálculos, tá? Aqui, ó, você vai pegar o Li2O, que é o óxido de lítio, e vai calcular a massa molar dele. Por que eu estou calculando massa molar do óxido de lítio? Porque como ele me deu uma massa, para a gente pegar uma massa padrão da equação química balanceada, a gente usa a massa molar dele. Como que calcula-se massa molar? Você vai até a tabela periódica e pega as massas do elemento lítio e do oxigênio, porque essa questão ela não trouxe essa informação. Então, possivelmente era uma questão que a pessoa tinha acesso a uma tabela periódica. A massa do lítio é igual a 7, enquanto a do oxigênio é 16. Você deve multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro da molécula. O lítio, observe que tem o número 2 na frente dele. Então, você vai multiplicar a massa dele por 2. O oxigênio, na frente dele, não tem nada. Então, ele aparece uma única vez. Logo, a massa do oxigênio, a quantidade de vezes que o oxigênio aparece é uma vez. Você vai multiplicar a quantidade de vezes deles pelas massas. 7 vezes 2 é igual a 14. E 16 multiplicado por 1 é igual a 16. Quando você soma 14 com 16, ó, 6 mais 4 vai dar 20, né? 6 mais 4 vai dar 20, não. 6 mais 4 vai dar 10. E aí você vai ter aqui 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, a gente chegou em 30. Tá? Então, 16 mais 14 dá 30 gramas por mol. Isso aqui é o que a gente chama de massa molar para o óxido de lítio. O que significa a massa molar? Que a cada 1 mol que a gente tem do óxido de lítio, a gente tem uma massa de 30 gramas dele. A gente vai fazer uma outra relação, só que essa para o CO2, com relação a CNTP. Como o CO2 eu quero saber volume, eu vou trabalhar com as condições normais de temperatura e de pressão, que dizem o seguinte: sempre que você tiver na CNTP, que é uma temperatura de 0 graus Celsius, uma pressão de 1 atm, e isso aqui não importa, você não precisa saber que é o 0 graus Celsius e 1 atm aqui, nessa questão. Mas sempre que estiver na CNTP, você tem que saber que existe um chamado volume molar, que é um volume que eu tenho para cada 1 mol. O volume é de 22,4 litros de qualquer gás para cada 1 mol desse gás. Então, vamos dar uma olhadinha na equação química que a gente está trabalhando. A gente tem o Li2O mais CO2 formando Ca. Opa, Ca não. Aqui é CO2 formando Li2CO3. Tá? Então, essa é a mesma equação. Você vai ter que notar se a equação está ou não balanceada. Tem 2 lítios aqui do lado dos reagentes, que é antes dessa setinha. Do lado dos produtos, eu também tenho 2 lítios. Eu tenho um carbono aqui do lado dos reagentes, um do lado dos produtos, está balanceado. O oxigênio, do lado dos reagentes, eu tenho 1 mais 2 aqui, são 3. E aqui eu tenho 3 do lado dos produtos, então está balanceado. Aí você vai fazer o seguinte:
Qual que é o número de mols que a gente tem, então, de óxido de lítio, de CO2 e de carbonato de lítio? Todos, quando não tem nada aqui na frente, é 1 mol. É 1 para 1 para 1. Ou seja, eu tenho 1 mol de óxido de lítio aqui. Tá? 1 mol de carbonato de lítio também e 1 mol de dióxido de carbono. Com 1 mol de óxido de lítio, qual é a massa que eu tenho dele? E por que eu estou falando de massa para ele? Porque a questão me deu uma massa dele. Se o exercício te dá uma massa de uma determinada espécie, de uma determinada substância, é com essa grandeza que você vai trabalhar para essa substância, para essa espécie, tá? Então, a massa que eu vou ter é de 30 gramas por mol para o óxido de lítio. Você vai colocar aqui que você tem, então, 30 gramas de Li2O para cada 1 mol dele. E o exercício ele quer saber qual é o volume que você vai ter do CO2 que vai reagir com esses 30 gramas. A gente sabe que na CNTP o volume de qualquer gás para 1 mol é de 22,4. Professor, mas e se fosse 2 mols? Se aqui, por exemplo, ao invés de estar escrito 1, tivesse um 2, aí você ia multiplicar esse volume padrão aqui da CNTP por 2, ó. Seriam 44,8 litros, se eu tivesse 2 mols. Como eu tenho um mol apenas aqui, a gente tem um volume de 22,4, tá? Então, você vai falar que 30 gramas de óxido de lítio reagem com um volume de 22,4 litros de CO2. Agora, qual que é a massa que eu realmente tenho de óxido de lítio? A questão veio aqui e falou o seguinte, ó. Você tem a equação balanceada, tal, aí sabendo-se que são utilizadas unidades de absorção, que é o óxido de lítio, tá? Contendo 1,8 kg de óxido de lítio. O volume máximo de CO2 medido na CNTP, que cada uma delas pode absorver, é quanto? Então, se existe 1,8 kg de óxido de lítio nessa unidade de absorção, você vai vir aqui e vai falar o seguinte: 1,8, lembrando isso, ó, quilogramas. Se eu for converter para gramas, você multiplica por 1000, tá? Vai multiplicar aqui por 1000. E aí vai dar 1.800 gramas. 1.800 gramas de Li2O estão para quanto de volume em litros de CO2? Regra de 3 para você descobrir isso. X vai multiplicar por 30, vai dar 30 vezes X. E você vai ter 1.800 vezes 22,4. Eu posso também jogar a vírgula para cá e uma vírgula para lá. Aí vai ficar 180 multiplicado por 240, né? Acho que vai por 224. 224 com 180, acho que fica mais fácil. Primeiro vai dar todo mundo zero. Depois, 8 vezes 4 vai dar aqui 32. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 2 é 16. Tem 16 aqui. Aí tem 1 vezes 4 é 4, 2 e 2. Vamos somar todo mundo, vai dar 0, 2, aqui vai dar 10, mais 3 aqui 13, 6, 7, 8, vai dar 10 também, 2, 3, 4, e basicamente deu esse valor. Então, ó, o valor que a gente tem aqui é de 40.320. 40.320. E aí eu vou passar 30 do outro lado da equação, dividindo agora. Então, eu tenho 40.320 dividido por 30, 0 corta com 0, e aí 4.032 dividido por 3. 4.032 dividido por 3. 3 por 1 vai dar 3 aqui, desce 1 e 0. 3 por 3 vai dar 9 aqui, desce 1 aqui e desce o 3. Aí eu tenho 13. 3 vezes 4 dá 12, né? Desce 1 aqui e desce o 2 também. E 3 vezes 4 vai dar 12. Então, vai dar 0. Beleza, 1.344. X
é igual a 1.344 litros de CO2. Eu sei que o X é isso, porque aqui na equação estava, né? X eram alguns litros de CO2 que eu estava procurando. Encontrei ele aqui, é esse volume. Belezinha, pessoal? Basicamente, com relação a essa questão, é isso. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Eu espero que tenham compreendido passo a passo desse exercício de estequiometria. O gabarito dessa questão, 1344, seria aqui letra B de bola. A gente vai se encontrar em uma próxima aula resolvendo outros exercícios, mas não esqueça, é claro, de deixar um like nesse vídeo se você gostou do nosso conteúdo, de se inscrever no canal, tá? E é isso. Até uma próxima aula. Bons estudos para vocês.